A necessidade prática do amor e da humildade. Nosso Salvador, tendo terminado seus discursos públicos, nos quais suportou a contradição dos pecadores, agora se dedica a uma conversa privada com seus amigos, na qual projetou o consolo dos santos. Doravante, temos um testemunho do que se passou entre ele e seus discípulos, a quem deveriam ser confiados os assuntos de sua casa, quando ele partiu para um país distante. As instruções e confortos necessários, ele lhes forneceu. Sua hora está próxima. Ele se aplica a colocar sua casa em ordem. No 13º capítulo de João temos o seguinte. Jesus lava os pés de seus discípulos, versos 1 a 17, que estaremos comentando neste vídeo. Ele prediz quem deveria traí-lo, versos 18 a 30. Ele os instrui na grande doutrina de sua própria morte e no grande dever do amor fraternal, versos 31 a 35. Ele prediz a negação de Pedro, versos 36 a 38. Cristo lavando os pés dos discípulos, necessidade de obediência. Lemos em João 13 versos 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Os comentaristas geralmente aceitam que Cristo lavou os pés de seus discípulos e o discurso que se seguiu foi na mesma noite em que ele foi traído e na mesma sessão em que comeu a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Mas se antes do início da solenidade, ou depois que tudo acabou, ou entre a refeição da Páscoa e a instituição da ceia do Senhor, eles não estão de acordo. Este evangelista, empenhando-se em reunir as passagens que os outros haviam omitido, omite diligentemente aquelas que os outros haviam registrado, o que ocasiona alguma dificuldade em reuni-las. Se foi então, supomos que Judas saiu, verso 30, para preparar seus homens que deveriam prender o Senhor Jesus no jardim. Mas o Dr. Ligotte é claramente de opinião que isso foi feito e dito, mesmo tudo que está registrado no final do 14º capítulo, não na ceia da Páscoa, pois aqui é dito ser antes da festa da Páscoa, mas na ceia em Betânia, 2 dias antes da Páscoa, da qual lemos em Mateus 26 versos 2 a 6. Em que Maria pela segunda vez ungiu a cabeça de Cristo com o restante de seu frasco de unguento. Ou pode ser em alguma outra ceia na noite anterior à Páscoa, não como na casa de Simão, o leproso, mas em seus próprios aposentos, onde ele não tinha ninguém além de seus discípulos, e poderia estar mais livre com eles. Nesses versículos, temos a história de Cristo lavando os pés de seus discípulos. Foi uma ação de natureza singular. Nenhum milagre, a menos que o chamemos de milagre da humildade. Maria acabará de ungir sua cabeça. Agora, para que sua aceitação disso não pareça um estado de exaltação, ele logo equilibra com esse ato de humilhação. Mas por que Cristo faria isso? Se os pés dos discípulos precisassem ser lavados, eles mesmos poderiam lavá-los. Um homem sábio não fará algo que pareça estranho e incomum, senão por razões e considerações muito boas. Temos certeza de que não foi com humor ou brincadeira que isso foi feito. Além disso, a transação foi muito solene e realizada com muita seriedade, e 4 razões são aqui sugeridas por que Cristo fez isso. Para que ele pudesse testemunhar seu amor a seus discípulos, versos 1 e 2. Para que ele pudesse dar um exemplo de sua própria humildade voluntária e condescendência,
versos 3 a 5, para que ele pudesse significar para eles a lavagem espiritual, que é mencionada em seu discurso com Pedro, versos 6 a 11, para que ele pudesse dar-lhes um exemplo, verso 12. E a abertura dessas 4 razões se dará na exposição de toda a história. Cristo lavou os pés de seus discípulos para que pudesse dar uma prova daquele grande amor com o qual os amava, e amou-os até o fim, versos 1 e 2. É aqui estabelecido como uma verdade indubitável que nosso Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Isso é verdade para os discípulos que eram seus seguidores imediatos, em particular os 12. Estes eram os seus no mundo, sua família, sua escola, seus amigos íntimos. Filhos que ele não tinha para chamar de seus, mas ele os adotou e os tomou como seus. Ele tinha os que eram seus no outro mundo, mas os deixou por um tempo, para cuidar dos seus neste mundo. Estes ele amou, ele os chamou para comunhão consigo mesmo, conversou familiarmente com eles, sempre foi afetuoso com eles, e com seu conforto e reputação. Ele permitiu que eles fossem muito livres com ele e suportou suas fraquezas. Ele os amou até o fim, continuou seu amor por eles enquanto viveu e depois de sua ressurreição. Ele nunca tirou sua bondade amorosa. Embora houvesse algumas pessoas de qualidade que defenderam sua causa, ele não deixou de lado seus velhos amigos, para abrir espaço para novos, mas ainda preso a seus pobres pescadores. Eles eram fracos e defeituosos em conhecimento e graça, enfadonhos e esquecidos. E, no entanto, embora os reprovasse com frequência, nunca deixou de amá-los e cuidar deles. É verdade para todos os crentes, pois esses 12 patriarcas eram os representantes de todas as tribos do Israel espiritual de Deus. Observe. Nosso Senhor Jesus tem um povo no mundo que é seu próprio, pois eles foram dados a ele pelo Pai, ele os comprou e pagou caro por eles, e ele os separou. Para si mesmo, o seu próprio, pois eles se dedicaram a ele como um povo peculiar. Seu próprio, onde se fala de seus próprios que não receberam, é ridículo. Suas próprias pessoas, como a esposa e os filhos de um homem são seus, com quem ele mantém uma relação constante. Cristo tem um amor cordial pelos seus que estão no mundo. Ele os amou com um amor de boa vontade quando ele se entregou por sua redenção. Ele os ama com um amor de complacência quando os admite em comunhão consigo mesmo. Embora eles estejam neste mundo, um mundo de escuridão e distância, de pecado e corrupção, ele os ama. Ele agora estava indo para o seu próprio no céu, os espíritos dos justos aperfeiçoados lá. Mas ele parece mais preocupado com os seus na terra, porque eles mais precisavam de seus cuidados. A criança doente é mais indulgente. Aqueles a quem Cristo ama, ele ama até o fim. Ele é constante em seu amor por seu povo. Ele descansa em seu amor. Ele ama com um amor eterno, desde a eternidade em seus conselhos até a eternidade em suas consequências. Nada pode separar um crente do amor de Cristo. Ele ama os seus, estelos, até a perfeição, pois ele aperfeiçoará o que diz respeito a eles, os trará àquele mundo onde o amor é perfeito. Cristo manifestou seu amor por eles lavando-lhes os pés, como aquela boa mulher, Lucas 7 verso 38, que mostrou seu amor a Cristo lavando-lhe os pés e enxugando-os. Assim, ele mostraria que, como seu amor por eles era constante, era condescendente, que, em busca de seus desígnios, ele estava disposto a se humilhar, e que as glórias de seu estado exaltado, no qual ele estava entrando agora, não faria qualquer obstrução ao favor que ele prestou aos seus escolhidos. E assim ele confirmaria a promessa que havia feito a todos os santos de que os faria sentar à mesa e que os serviria, colocaria sobre eles uma honra tão grande e surpreendente quanto para um Senhor servir seus servos. Os discípulos haviam acabado de trair a fraqueza de seu amor por ele, relutantemente a unguento que foi derramado sobre sua cabeça, mas ele atualmente dá essa prova de seu amor por eles. Nossas fraquezas são contrastes com as bondades de Cristo e as desencadeiam. Ele escolheu este momento para fazê-lo, um pouco antes de sua última Páscoa, por 2 motivos. Porque agora ele sabia que havia chegado sua hora, que ele esperava há muito tempo, quando deveria partir deste mundo para o Pai. Observe aqui. A mudança que deveria passar por nosso Senhor Jesus, ele deve partir. Isso começou em sua morte, mas foi concluído em sua ascensão. Como o próprio Cristo, todos os crentes, em virtude de sua união com ele, quando saem do mundo, estão ausentes do corpo, vão para o Pai, estão presentes com o Senhor. É um afastamento do mundo, deste mundo cruel e prejudicial, deste mundo infiel e traiçoeiro, este mundo de trabalho, labuta e tentação, este vale de lágrimas, e é um ir para o Pai, a visão do Pai dos Espíritos e a fruição dele como nossa. O tempo dessa mudança, sua hora havia chegado. Às vezes é chamado de hora de seus inimigos, Lucas 22 verso 53, a hora de seu triunfo. Às vezes sua hora, a hora de seu triunfo,
a hora que ele sempre teve em seus olhos. O tempo de seus sofrimentos foi fixado em 1 hora, e a continuação deles, apenas por 1 hora. Sua previsão disso, ele sabia que sua hora havia chegado, ele sabia desde o início que viria e quando, mas agora ele sabia que aconteceria. Não sabemos quando chegará nossa hora e, portanto, o que temos que fazer na preparação habitual para ela nunca deve ser desfeito. Mas, quando sabemos pelos arautos que nossa hora chegou, devemos nos aplicar vigorosamente a uma preparação real, como fez nosso Mestre. Agora, foi na previsão imediata de sua partida que ele lavou os pés de seus discípulos, que, como sua própria cabeça foi ungida agora mesmo no dia de seu sepultamento, para que seus pés fossem lavados no dia de sua consagração pela descida do Espírito Santo 50 dias depois, como sacerdotes eram lavados, Levítico quando vemos nosso dia se aproximando. Devemos fazer o bem que pudermos para aqueles que deixamos para trás. Porque o diabo agora havia colocado no coração de Judas para traí-lo, estas palavras entre parênteses podem ser consideradas como traçando a traição de Judas até sua origem. Era um pecado de tal natureza que evidentemente trazia a imagem e a inscrição do diabo. Que meio de acesso o diabo tem ao coração dos homens, e por quais métodos ele lança suas sugestões e as mistura sem discernimento com aqueles pensamentos que são nativos do coração, não podemos dizer. Mas alguns pecados em sua própria natureza tão excessivamente pecaminosos, e para os quais há tão pouca tentação do mundo e da carne, que é claro que Satanás põe o ovo deles em um coração disposto a ser o ninho para chocá-los. Para Judas trair tal mestre, traí-lo tão barato e sem provocação, era uma inimizade tão franca contra Deus que não poderia ser forjada senão pelo próprio Satanás, que assim pensou em arruinar o reino do Redentor, mas de fato arruinou o seu próprio. Como insinuando uma razão pela qual Cristo agora lavou os pés de seus discípulos. Primeiro, Judas estando agora decidido a traí-lo, a hora de sua partida não poderia estar longe. Se este assunto for determinado, é fácil inferir com Paulo, agora estou pronto para ser oferecido. Observe que, quanto mais maliciosos percebermos que nossos inimigos estão contra nós, mais diligentes devemos ser para nos prepararmos para o pior que pode acontecer. Em segundo lugar, Judas agora caiu na armadilha, e o diabo mirando em Pedro e no resto deles, Lucas 22 verso 31, Cristo fortaleceria os seus contra ele. Se o lobo pegou um do rebanho, é hora do pastor cuidar bem do resto. Os antídotos devem estar agindo, quando a infecção é iniciada. O Dr. Lingot observa que os discípulos aprenderam sobre Judas a murmurar sobre a unção de Cristo. Comparar capítulo 14, com Mate 2 agora, para que aqueles que aprenderam isso dele não aprendam pior, ele os fortalece com uma lição de humildade contra seus ataques mais perigosos. Em terceiro lugar, Judas, que planejava traí-lo, era um dos 12. Agora, Cristo mostraria que não pretendia rejeitá-los todos pelas faltas de um. Embora um de sua faculdade tivesse um demônio e fosse um traidor, eles nunca deveriam se sair pior por isso. Cristo ama sua igreja, embora haja hipócritas nela, e ainda teve bondade para com seus discípulos, embora houvesse um Judas entre eles e ele soubesse disso. Cristo lavou os pés de seus discípulos para que ele pudesse dar um exemplo de sua própria humildade maravilhosa, e mostrar quão humilde e condescendente ele era, e deixar todo mundo saber o quão baixo ele poderia se rebaixar em amor aos seus. Isso é sugerido. Jesus sabendo, e agora realmente considerando, e talvez discursando sobre suas honras como mediador, e dizendo a seus amigos que o Pai havia entregado todas as coisas em suas mãos, levanta-se da ceia e, para a grande surpresa da companhia, que se perguntou o que ele ia fazer, lavou os pés dos seus discípulos. Aqui está o avanço legítimo do Senhor Jesus. Coisas gloriosas são ditas aqui de Cristo como mediador. O Pai entregou todas as coisas em suas mãos, dera a ele propriedade em tudo e poder sobre todos, como possuidor do céu e da terra, em busca dos grandes desígnios de seu empreendimento. A acomodação e arbitragem de todos os assuntos em desacordo entre Deus e o homem foram entregues em suas mãos como grande árbitro, e a administração do reino de Deus entre os homens, em todos os seus ramos, foi confiada a ele, para que todos os atos, tanto de governo quanto de julgamento, passassem por suas mãos. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele veio de Deus. Isso implica que ele estava no princípio com Deus e tinha um ser e glória, não apenas antes de nascer neste mundo, mas antes que o próprio mundo nascesse, e que quando ele veio ao mundo, ele veio como embaixador de Deus, com uma comissão dele. Ele veio de Deus como Filho de Deus e o enviado de Deus. Os profetas do Antigo Testamento foram levantados e empregados para Deus, mas Cristo veio diretamente dele. Ele foi a Deus, para ser glorificado com ele com a mesma glória que tinha com Deus desde a eternidade. O que vem de Deus irá para Deus. Aqueles que nasceram do céu estão destinados ao céu. Como Cristo veio de Deus para ser um agente para ele na terra, ele foi a Deus para ser um agente para nós no céu, e é um consolo para nós pensar como ele foi bem-vindo lá,
ele foi trazido para perto do ancião de dias. E foi-lhe dito: senta-te à minha direita. Ele sabia de tudo isso. Não era como um príncipe no berço, que nada sabe da honra para a qual nasceu, ou como Moisés, que não sabia que seu rosto brilhava. Não, ele teve uma visão completa de todas as honras de seu estado exaltado, e ainda assim se rebaixou. Mas como isso entra aqui? Como um incentivo para ele agora deixar rapidamente as lições e legados que ele tinha para deixar para seus discípulos, porque agora era chegada a hora em que ele deveria se despedir deles e ser exaltado acima daquela conversa familiar que ele agora tinha com eles. Pode vir como aquilo que o apoiou em seus sofrimentos e o carregou alegremente durante esse encontro agudo. Judas agora o estava traindo, e ele sabia disso, e sabia qual seria a consequência disso. Contudo, sabendo também que ele veio de Deus e iria para Deus, ele não recuou, mas continuou alegremente. Parece vir como uma folha para sua condescendência, para torná-la ainda mais admirável. As razões da graça divina às vezes são representadas nas Escrituras como estranhas e surpreendentes. Então aqui, isso é dado como um incentivo para Cristo se curvar, o que deveria ter sido uma razão para seu estado de tomada, pois os pensamentos de Deus não são como os nossos. Compare com isso aquelas passagens que prefaciam os exemplos mais marcantes de graça condescendente com as exibições da glória divina. Aqui está a humilhação voluntária de nosso Senhor Jesus. Apesar disso, Jesus, conhecendo sua própria glória como Deus, e sua própria autoridade e poder como mediador, alguém poderia pensar que deveria seguir. Ele se levanta da ceia, deixa de lado suas roupas comuns, pede mantos, pede que mantenham distância e o homenageiam. Mas não, muito pelo contrário, quando ele considerou isso, ele deu o maior exemplo de humildade. Observe que uma segurança bem fundamentada do céu e da felicidade, em vez de encher o homem de orgulho, o tornará e o manterá muito humilde. Aqueles que desejam ser conformados a Cristo, participantes de seu espírito, devem estudar para manter suas mentes baixas em meio aos maiores avanços. Ora, aquilo a que Cristo se entregou foi lavar os pés de seus discípulos. A ação em si foi humilde e servil, e aquela em que os servos do nível mais baixo foram empregados. Se ele tivesse lavado suas mãos ou rostos, teria sido uma grande condescendência. Eliseu derramou água nas mãos de Elias, mas que Cristo se rebaixe um trabalho penoso como esse pode muito bem excitar nossa admiração. Assim, ele nos ensinaria a não pensar em nada abaixo de nós, em que possamos ser úteis para a glória de Deus e o bem de nossos irmãos. A condescendência foi tanto maior que ele fez isso por seus próprios discípulos, que em si mesmos eram de condição baixa e desprezível, não curiosos sobre seus corpos. Seus pés, é provável, raramente eram lavados e, portanto, muito sujos. Em relação a ele, eles eram seus estudiosos, seus servos e aqueles que deveriam ter lavado seus pés, cuja dependência estava nele e suas expectativas nele. Muitos dos grandes espíritos, de outra forma, farão coisas más para bajular seus superiores. Eles sobem curvando-se e sobem encolhendo-se. Mas Cristo fazer isso com seus discípulos não poderia ser um ato de política nem complacência, senão pura humildade. Ele se levantou da ceia para fazê-lo. Embora traduzamos ceia terminada, pode ser melhor lido, havendo uma ceia feita, ou ele estando na ceia, pois ele se sentou novamente, verso 12, e o encontramos mergulhando um pedaço de pão, verso 26, de modo que ele fez isso no meio de sua refeição e, assim, nos ensinou a não considerar isso uma perturbação, nem qualquer causa justa de mal-estar, ser chamado de nossa refeição para fazer a Deus ou a nosso irmão qualquer serviço real, estimando o cumprimento de nosso dever mais do que nosso alimento necessário. Cristo não deixaria sua pregação para obrigar seus parentes mais próximos, Marcos 3 verso 33, mas deixaria sua ceia para mostrar seu amor a seus discípulos. Não ser muito gentil com a nossa carne. Teria revirado muitos estômagos enjoados lavar os pés sujos na hora do jantar. Mas Cristo fez, não para que aprendamos a ser rudes e desleixados, a limpeza e a piedade farão bem juntos, mas para nos ensinar a não ser curiosos, a não ceder, mas mortificar a delicadeza do apetite, dando às boas maneiras seu devido lugar, e nada mais. Ele se vestiu de servo para fazê-lo. Ele deixou de lado suas roupas largas e superiores, para que pudesse se dedicar a esse serviço com mais rapidez. Devemos nos dirigir ao dever como aqueles que estão decididos a não assumir o Estado, mas a se esforçar. Devemos nos despojar de tudo que alimentaria nosso orgulho ou atrapalharia nosso caminho e nos impediria no que temos que fazer. Devemos cingir os lombos de nossa mente, como aqueles que se empenham seriamente nos negócios. Ele fez isso com toda a cerimônia humilde possível, passou por todas as partes do serviço distintamente e não passou por nenhuma delas. Ele fez isso como se tivesse sido usado para servir. Ele mesmo fez isso sozinho, e não teve ninguém para ministrar a ele nisso. Ele se cingiu com a toalha, como servos jogam um guardanapo no braço ou colocam um avental diante deles. Ele derramou água na bacia dos potes de água que estavam por perto,
e então lavou seus pés, e, para completar o serviço, enxugou-os. Alguns pensam que ele não lavou os pés de todos eles, mas apenas 4 ou 5 deles, sendo considerado suficiente para responder ao fim. Mas não vejo nada para apoiar essa conjectura, pois em outros lugares onde ele fez diferença, isso é notado, e o lava-pés de todos, sem exceção, nos ensina um amor universal e extenso para com todos os discípulos de Cristo, até os menores. Nada parece o contrário, mas ele lavou os pés de Judas entre os demais, pois ele estava presente. É o caráter de uma viúva, de fato, que ela lavou os pés dos santos, 1 Timóteo 5 verso 10, e há algum conforto nisso. Mas o abençoado Jesus aqui lavou os pés de um pecador, o pior dos pecadores, o pior para ele, que naquele momento estava planejando traí-lo. Muitos intérpretes consideram a lavagem dos pés de seus discípulos por Cristo como uma representação de todo o seu empreendimento. Ele sabia que era igual a Deus e todas as coisas eram dele, e ainda assim ele se levantou de sua mesa em glória, deixou de lado suas vestes de luz, cingiu-se com nossa natureza, tomou sobre si a forma de um servo, não veio para ser servido, mas para ministrar, derramou seu sangue, derramou sua alma até a morte, e assim preparou uma pia para nos lavar de nossos pecados. Cristo lavou os pés de seus discípulos para que pudesse significar para eles a lavagem espiritual e a purificação da alma das poluições do pecado. Isso é claramente sugerido em seu discurso com Pedro sobre isso, versos 6 a 11, no qual podemos observar a surpresa de Pedro quando viu seu mestre realizar este serviço humilde. Então ele se aproximou de Simão Pedro, com sua toalha e bacia, e pediu-lhe que colocasse os pés para serem lavados. Crisóstomo conjectura que ele primeiro lavou os pés de Judas, que prontamente admitiu a honra, e ficou satisfeito ao ver seu mestre se depreciar tanto. É mais provável que quando ele realizou este serviço, que é tudo o que significa começar a se lavar, ele lavou Pedro primeiro, e que o resto não teria sofrido, se eles não tivessem primeiro ouvido explicar o que aconteceu entre Cristo e Pedro. Quer Cristo tenha vindo primeiro a Pedro ou não, quando veio a ele, Pedro ficou surpreso com a proposta. Senhor, diz ele, lavas-me os pés? Aqui está uma ênfase a ser colocada sobre as pessoas, tu e eu, e a colocação das palavras é observável, SY-MO. O que? Tu és meu? Tu me lavas pedes. Lavas-me os pés? O que é isso? O que para mim? Essas coisas devem ser mais contempladas do que proferidas. O que tu, nosso Senhor e Mestre, a quem conhecemos e acreditamos ser o Filho de Deus, Salvador e governante do mundo, fazer isso por mim, um verme inútil da terra, um homem pecador, ó Senhor? Lavarão meus pés aquelas mãos que, com um toque, purificaram os leprosos, deram vista aos cegos e ressuscitaram os mortos. Então Teofilato, e dele o doutor Taylor. De bom grado Pedro teria tomado a bacia e a toalha, lavado os pés de seu mestre e se orgulhado da honra. Isso foi natural e regular. Para meu mestre lavar meus pés é um solecismo como nunca houve, um paradoxo que não consigo entender. É esse o jeito dos homens. Observe as condescendências de Cristo, especialmente suas condescendências para conosco, em que nos encontramos notados por sua graça, são justamente o motivo de nossa admiração. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a casa do meu Pai? A satisfação imediata que Cristo deu a esta questão de surpresa. Isso foi pelo menos suficiente para silenciar suas objeções. O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Aqui estão duas razões pelas quais Pedro deve se submeter ao que Cristo estava fazendo. Porque ele estava no escuro a respeito disso, e não deveria se opor ao que não entendia, mas concordar com a vontade e a sabedoria de alguém que poderia dar uma boa razão para tudo o que disse e fez. Cristo ensinaria a Pedro uma obediência implícita. O que eu faço você não sabe agora e, portanto, não é um juiz competente, mas deve acreditar que é bem feito porque eu faço. Observe que a consciência para nós mesmos das trevas sob as quais trabalhamos e nossa incapacidade de julgar o que Deus faz deve nos tornar parcimoniosos e modestos em nossas censuras de seus procedimentos. Porque havia algo considerável nisso, do qual ele deveria saber o significado a seguir. Tu saberás a seguir que necessidade tens de ser lavado, quando fores culpado do pecado hediondo de me negar. Saberás quando, no desempenho do ofício de apóstolo, serás empregado para lavar aquele sob tua responsabilidade os pecados e impurezas de suas afeições terrenas. Então Dr. Ramon. Observe. Nosso Senhor Jesus faz muitas coisas cujo significado até mesmo seus próprios discípulos não sabem no momento, mas eles saberão depois. O que ele fez quando se tornou um homem para nós e o que ele fez quando se tornou um verme não um homem para nós, o que ele fez quando viveu nossa vida e o que ele fez quando estabeleceu, não poderia ser entendido até depois, e então parecia que lhe convinha. As providências subsequentes explicam as anteriores, e vemos depois qual foi a gentil tendência dos eventos que pareciam mais cruzados,
e o caminho que pensávamos provou ser o caminho certo. A lavagem dos pés de seus discípulos por Cristo tinha um significado que eles próprios não entenderam até mais tarde, quando Cristo explicou que era uma mostra da pia da regeneração e até que o Espírito fosse derramado sobre eles do alto. Devemos deixar que Cristo siga seu próprio caminho, tanto nas ordenanças quanto nas providências, e descobriremos na questão que foi o melhor caminho. A recusa peremptória de Pedro, apesar disso, de deixar Cristo lavar seus pés, de maneira nenhuma lavarás meus pés, não nunca. Assim está no original. É a linguagem de uma resolução fixa. Agora. Aqui estava uma demonstração de humildade e modéstia. Pedro aqui parecia ter, e sem dúvida ele realmente tinha, um grande respeito por seu mestre, como de fato ele tinha. Lucas assim, muitos são enganados por sua recompensa em uma humildade voluntária. Colossenses 2 versos 18 e 23, uma abnegação que Cristo não nomeia nem aceita. Pois, sob esta demonstração de humildade, havia uma contradição real com a vontade do Senhor Jesus. Eu lavarei os teus pés, diz Cristo. Mas nunca o farás, diz Pedro, não é uma coisa apropriada, tornando-se assim mais sábio do que Cristo. Não é humildade, mas infidelidade, rejeitar as ofertas do Evangelho, como se também rico para ser feito para nós ou notícias boas demais para ser verdade. Cristo está insistindo em sua oferta, e uma boa razão dada a Pedro porque ele deveria aceitá-la. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Isso pode ser considerado como uma advertência severa contra a desobediência. Se eu não te lavar, se continuares refratário e não cumprir a vontade de teu mestre em um assunto tão pequeno, não serás reconhecido como um dos meus discípulos, mas serás justamente descartado e eliminado por não observar as ordens. Assim, vários dos antigos o entendem. Se Pedro se tornar mais sábio do que seu mestre e contestar os mandamentos que deve obedecer, ele renuncia de fato sua lealdade e diz, como eles fizeram, que porção temos nós em Davi, no filho de Davi? E assim será seu destino, ele não terá parte nele. Que ele não use mais maneiras do que lhe farão bem, pois obedecer é melhor do que sacrificar, ou, como uma declaração da necessidade de lavagem espiritual, e assim eu acho que deve ser entendido. Se eu não lavar a tua alma da poluição do pecado, tu não terás parte comigo, nenhum interesse em mim, nenhuma comunhão comigo, nenhum benefício por mim. Observe que todos aqueles, e somente aqueles, que são espiritualmente lavados por Cristo, têm uma parte em Cristo. Ter uma parte em Cristo, ou com Cristo, tem toda a felicidade de um cristão ligada a isso, por ser participante de Cristo, por compartilhar aqueles privilégios inestimáveis que resultam de uma união com Ele e relação com Ele. É aquela boa parte cuja posse é a única coisa necessária. É necessário que tenhamos uma parte em Cristo que Ele nos lave. Todos aqueles a quem Cristo possui e salva, Ele justifica e santifica, e ambos estão incluídos em sua lavagem. Não podemos participar de sua glória se não participarmos de seu mérito e justiça, e de seu espírito e graça. Pedro, mais do que submissão, seu pedido sincero, para ser lavado por Cristo, se este é o significado, Senhor, lava não apenas meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Em quanto tempo a mente de Pedro mudou? Quando o erro de seu entendimento foi corrigido, a resolução corrupta de sua vontade logo foi alterada. Não sejamos, portanto, peremptórios em nenhuma resolução, exceto em nossa resolução de seguir a Cristo, porque logo veremos motivo para retratá-la, mas cautelosos ao assumir um propósito do qual seremos tenazes. Observe. Quão pronto Pedro está para recuar do que havia dito. Senhor, que tolo fui eu em falar uma palavra tão precipitada. Agora que a lavagem dele parecia ser um ato da autoridade e graça de Cristo, ele o admite, mas não gostava quando parecia apenas um ato de humilhação. Note. Bons homens, quando eles veem seu erro, não hesitarão em se retratar. Mais cedo ou mais tarde, Cristo trará tudo à sua mente. Quão importuno ele é pela graça purificadora do Senhor Jesus e a influência universal dela, mesmo sobre suas mãos e cabeça. Observe que o divórcio de Cristo e a exclusão de ter parte nele é o mal mais formidável aos olhos de todos os que são iluminados, por cujo medo eles serão persuadidos a fazer qualquer coisa. E por medo disso devemos ser sinceros com Deus em oração, para que Ele nos lave, nos justifique e nos santifique. Senhor, para que eu não seja separado de Ti, torna-me apto para Ti, pela lavagem da regeneração. Senhor, lava não apenas meus pés das poluições grosseiras que se apegaram a eles, mas também minhas mãos e minha cabeça, das manchas que eles contraíram, e a imundície não discernida que procede da transpiração do próprio corpo. Observe, aqueles que realmente desejam ser santificados completamente e ter o homem inteiro, com todas as suas partes e poderes, purificado. A explicação adicional de Cristo sobre este sinal, pois representava a lavagem espiritual.
Com referência a seus discípulos que lhe foram fiéis, aquele que é lavado todo no banho, como era frequentemente praticado naqueles países, quando volta para sua casa, precisa apenas lavar os pés, pois suas mãos e cabeça foram lavadas e ele apenas sujou os pés ao voltar para casa. Pedro tinha ido de um extremo ao outro. A princípio, ele não permitiu que Cristo lavasse seus pés, e agora ele ignora o que Cristo havia feito por ele em seu batismo, e o que foi significado por meio disso, e clama para que suas mãos e cabeça sejam lavadas. Agora Cristo dirige para o significado. Ele deve ter os pés lavados, mas não as mãos e a cabeça. Veja aqui qual é o conforto e o privilégio daqueles que estão em um estado justificado. Eles são lavados por Cristo e estão limpos em cada parte. Isto é, eles são graciosamente aceitos por Deus, e, embora ofendam, ainda assim não precisam, após o arrependimento, ser novamente colocados em um estado justificado, pois então deveriam ser frequentemente batizados. A evidência de um estado justificado pode ser obscurecida, e o conforto disso suspenso, quando ainda a carta patente não foi desocupada ou retirada. Embora tenhamos ocasião de nos arrepender diariamente, os dons e chamados de Deus são sem arrependimento. O coração pode ser varrido e adornado, e ainda assim permanecer o palácio do diabo. Mas, se for lavado, pertence a Cristo, e ele não perderá. Veja qual deve ser o cuidado diário daqueles que pela graça estão em um estado justificado, ou seja, lavar os pés, purificar-se da culpa que contraem diariamente por fraqueza e inadvertência, pelo exercício renovado do arrependimento, com uma aplicação crente da virtude do sangue de Cristo. Também devemos lavar nossos pés por vigilância constante contra tudo que está contaminando, pois devemos limpar nosso caminho e limpar nossos pés, dando atenção a isso. Os sacerdotes, quando eram consagrados, eram lavados com água, e, embora não precisassem ser tão lavados depois, ainda assim, sempre que viessem para ministrar, deveriam lavar os pés e as mãos na pia, sob pena de morte. Êxodo 30 versos 19 e 20. A provisão feita para nossa purificação não deve nos tornar presunçosos, mas mais cautelosos. Eu lavei meus pés, como posso contaminá-los? Do perdão de ontem, devemos buscar um argumento contra a tentação de hoje. Com reflexão sobre Judas, e você está limpo, mas não todos. 10. Ele declara seus discípulos limpos, limpos por meio da palavra que lhes havia falado. Capitão, ele mesmo os lavou e disse: você está limpo, mas ele exclui Judas. Nem todos. Todos foram batizados, até Judas, mas nem todos limpos. Muitos têm um sinal que não tem a coisa significada. Observe. Mesmo entre aqueles que são chamados discípulos de Cristo, e professam relação com ele, há alguns que não são limpos. Prof. 30. 12. O Senhor conhece os que são dele, e os que não são. O olho de Cristo pode separar entre o precioso e o vil, o puro e o impuro. Quando aqueles que se chamam discípulos depois provam ser traidores, sua apostasia finalmente é uma evidência certa de sua hipocrisia o tempo todo. Cristo considera necessário que seus discípulos saibam que nem todos estão limpos, para que todos tenhamos zelo de nós mesmos. Sou eu. Senhor, sou eu que estou entre os limpos, mas não estou limpo. E que, quando os hipócritas forem descobertos, não seja surpresa nem tropeço para nós. Cristo lavou os pés de seus discípulos para nos dar um exemplo. Esta explicação ele deu sobre o que havia feito, quando o fez. Observe. Com que solenidade ele deu conta do significado do que havia feito. 12 depois de lavar os pés, disse: sabem o que eu fiz? Ele adiou a explicação até que tivesse terminado a transação, para testar sua submissão e obediência implícita. O que ele fez, eles não deveriam saber até depois, para que aprendessem a concordar com sua vontade quando não pudessem dar uma razão para isso. Porque era apropriado terminar o enigma antes que ele o decifrasse. Assim, quanto a todo o seu empreendimento, quando seus sofrimentos terminaram, quando ele retomou as vestes de seu estado exaltado e estava pronto para se sentar novamente, então ele abriu o entendimento de seus discípulos e derramou seu espírito. Antes de explicar, ele perguntou se eles poderiam interpretá-lo. Você sabe o que eu fiz com você? Ele fez essa pergunta a eles, não apenas para torná-los sensíveis à sua ignorância e à necessidade de serem instruídos. Não sabem o que são? E eu disse: não, meu senhor, mas para aumentar seus desejos e expectativas de instrução. Gostaria que você soubesse. Se você der atenção, eu lhe direi. Observe que é a vontade de Cristo que os sinais sacramentais sejam explicados e que seu povo esteja familiarizado com o significado deles. Caso contrário, embora sejam tão significativos, para aqueles que não conhecem a coisa significada, eles são insignificantes. Portanto, eles são direcionados a perguntar: o que você quer dizer com este serviço? Sobre o que ele fundamenta o que tinha a dizer. Você me chama de mestre e senhor, você me dá esses títulos, falando de mim, falando comigo. E você diz bem, pois assim eu sou.
você está na relação de estudiosos para mim, e eu faço a parte de um mestre para você. Observe que Jesus Cristo é nosso Mestre e Senhor, aquele que é nosso Redentor e Salvador. Ele é nosso Mestre, didascalos, nosso professor e instrutor em todas as verdades e regras necessárias, como um profeta que nos revela a vontade de Deus. Ele é nosso Senhor, Quirios, nosso governante e proprietário, que tem autoridade e propriedade sobre nós. Cabe aos discípulos de Cristo chamá-lo de Mestre e Senhor, não em elogio, mas na realidade, não por constrangimento, mas com prazer. O devoto Sr. Herbert, quando mencionava o nome de Cristo, costumava acrescentar, meu mestre, e assim se expressa a respeito disso em um de seus poemas. Quão doce soa meu mestre, como o âmbar cinza deixa um perfume rico para o provador, então faça destas palavras um doce contentamento, uma fragrância oriental, meu mestre. Nosso chamado de Mestre e Senhor de Cristo é uma obrigação para nós de receber e observar a instrução que ele nos dá. Cristo assim pré-engajaria sua obediência a um comando que desagradava à carne e ao sangue. Se Cristo é nosso Mestre e Senhor, seja por nosso próprio consentimento, e muitas vezes o chamamos assim, somos obrigados em honra e honestidade a observá-lo. A lição que ele ensinou, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Alguns entenderam isso literalmente e pensaram que essas palavras equivalem à instituição de uma ordenança permanente na igreja, que os cristãos devem, de maneira religiosa solene, lavar os pés uns dos outros, em sinal de amor condescendente entre si. Santo Ambrósio o adotou e o praticou na igreja de Milão. Santo Agostinho diz que aqueles cristãos que não o fizeram com as mãos, mas, ele esperava, o fizeram com coração em humildade. Mas ele diz, é muito melhor fazê-lo também com as mãos, quando houver ocasião. O que Cristo fez, os cristãos não devem desdenhar de fazer. Calvino diz que o Papa, na observância anual desta cerimônia na quinta-feira da Semana da Paixão, é mais um macaco de Cristo do que seu seguidor, pois o dever ordenado, em conformidade com Cristo, era mútuo, lavar os pés uns dos outros. E Jansenius diz, está feito, frigidamente, e diferente do modelo primitivo. Mas, sem dúvida, deve ser entendido figurativamente. É um sinal instrutivo, mas não sacramental, como a Eucaristia. Esta foi uma parábola para os olhos, e 3 coisas que nosso Mestre designou para nos ensinar. Uma humilde condescendência. Devemos aprender com nosso Mestre a ser humilde de coração, Mateus 11 verso 29, e andar com toda humildade. Devemos pensar mal de nós mesmos e respeitosamente de nossos irmãos, e considerar nada abaixo de nós, exceto o pecado. Devemos dizer daquilo que parece humilde, mas tem uma tendência para a glória de Deus e o bem de nossos irmãos, como Davi. Segundo Samuel 6 verso 22, se isso for vil, serei ainda mais vil. Cristo muitas vezes ensinou humildade a seus discípulos, e eles se esqueceram da lição. Mas agora ele os ensina de uma maneira que certamente eles nunca poderiam esquecer. Uma condescendência para ser útil. Lavar os pés uns dos outros é rebaixar-se aos mais humildes ofícios do amor, para o verdadeiro bem e benefício uns dos outros, como o bem-aventurado Paulo, que, embora livre de todos, se fez servo de todos, e o bendito Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Não devemos nos ressentir de tomar cuidado e dores, e gastar tempo, e nos diminuir para o bem daqueles para quem não temos nenhuma obrigação particular, mesmo de nossos inferiores, e aqueles que não são capazes de nos fazer qualquer retribuição. Lavar os pés depois de viajar contribui tanto para a decência da pessoa quanto para a sua higiene, de modo que lavar os pés uns dos outros é consultar tanto crédito quanto conforto mútuo, fazer o que pudermos para promover a reputação de nossos irmãos e para tornar suas mentes confortáveis. O dever é mútuo, devemos aceitar a ajuda de nossos irmãos e oferecer ajuda a nossos irmãos. Uma utilidade para a santificação uns dos outros. Vocês devem lavar os pés uns dos outros, das poluições do pecado. Agostinho entende isso nesse sentido e em muitos outros. Não podemos fazer satisfação à justiça divina apelzer os pecados uns dos outros, isso é peculiar a Cristo, mas podemos ajudar a purificar uns aos outros do pecado. Devemos, em primeiro lugar, nos lavar. Este amor deve começar em casa, mas não deve terminar aí. Devemos lamentar as falhas e loucuras de nossos irmãos, muito mais por suas graves poluições. Devemos lavar os pés poluídos de nossos irmãos com lágrimas. Devemos repreendê-los fielmente, e fazer o que pudermos para trazê-los ao arrependimento, e devemos admoestá-los, para evitar que caiam na lama. Isso é lavar os pés. Aqui está a ratificação e execução deste mandamento a partir do exemplo do que Cristo já havia feito. Se eu, seu Senhor e Mestre, o fiz a vocês, vocês devem fazê-lo uns aos outros. Ele mostra a força deste argumento em 2 coisas. Eu sou seu mestre e vocês são meus discípulos, e portanto, vocês devem aprender de mim. Pois nisso, como em outras coisas,
Dei a você um exemplo, para que você faça aos outros o que eu fiz a você. Observe. Que bom professor Cristo é. Ele ensina pelo exemplo, bem como pela doutrina, e para esse fim veio a este mundo e habitou entre nós, para que pudesse nos dar uma cópia de todas as graças e deveres que sua santa religião ensina, e é uma cópia sem um traço falso. Por meio disso, ele tornou suas próprias leis mais inteligíveis e honrosas. Cristo é um comandante como Gideão, que disse a seus soldados, olhem para mim e façam o mesmo, como Abimeleque, que disse, o que você me viu fazer, apresse-se e faça como eu fiz, Juízes 9 verso 48. E como César, que chamava seus soldados, não milites, soldados, mas comilitones, companheiros soldados, e cuja palavra usual era, não vá, mas venha. Que bons estudiosos devemos ser. Devemos fazer como ele fez, pois, portanto, ele nos deu uma cópia, para que escrevêssemos segundo ela, para que pudéssemos ser como ele era neste mundo, 1 João 4 verso 17, e andar como ele andou. O exemplo de Cristo aqui deve ser seguido pelos ministros em particular, nos quais as graças da humildade e do santo amor devem aparecer especialmente, e pelo exercício disso eles servem efetivamente aos interesses de seu mestre e aos fins de seu ministério. Quando Cristo enviou seus apóstolos ao exterior como seus agentes, foi com este encargo, que eles não deveriam tomar posição sobre eles, nem levar as coisas com arrogância, mas se tornarem tudo para todos os homens. O que eu fiz com seus pés sujos você faça com as almas poluídas dos pecadores. Lave-as. Alguns que supõem que isso foi feito na ceia da Páscoa pensam que é uma regra ao admitir comungantes a ceia do Senhor, para ver se eles são primeiro lavados e limpos pela reforma e uma conduta irrepreensível, e então levá-los para participar da Igreja de Deus. Mas todos os cristãos também são ensinados aqui a condescender uns com os outros em amor e a fazê-lo como Cristo fez, sem ser solicitado, sem pagamento. Não devemos ser mercenários nos serviços de amor, nem fazê-lo com relutância. Eu sou seu mestre e vocês são meus discípulos, e portanto, vocês não podem pensar que é inferior a vocês fazer isso, por mais cruel que pareça, o que vocês me viram fazer, pois o servo não é maior que seu senhor, nem aquele que é enviado, embora enviado com toda a pompa e poder de um embaixador, maior que aquele que o enviou. Cristo havia insistido nisso como uma razão pela qual eles não deveriam achar estranho se sofressem como ele sofreu. Aqui ele insiste nisso como uma razão pela qual eles não deveriam pensar muito em se humilhar como ele fez. O que ele não achava uma depreciação para ele, eles não deveriam pensar ser uma depreciação para eles. Talvez os discípulos estivessem intimamente enojados com esse preceito de lavar os pés uns dos outros, tão inconsistente com a dignidade com que esperavam que em breve seriam preferidos. Para evitar tais pensamentos, Cristo os lembra de seu lugar como seus servos. Eles não eram homens melhores que seu mestre, e o que era consistente com sua dignidade era muito mais consistente com a deles. Se ele era humilde e condescendente, não ficava bem para eles serem orgulhosos e presunçosos. Observe. Devemos prestar muita atenção a nós mesmos, para que as condescendências graciosas de Cristo para conosco e os nossos avanços, pela corrupção da natureza, nos leve a ter pensamentos elevados sobre nós mesmos ou pensamentos baixos sobre ele. Precisamos ter isso em mente, que não somos maior que nosso Senhor. Seja o que for que nosso Mestre tenha prazer em condescender em nosso favor, devemos muito mais condescender em conformidade com ele. Cristo, ao se humilhar, dignificou a humildade e colocou uma honra sobre ela, e obrigou seus seguidores a pensar em nada abaixo deles, exceto no pecado. Costumamos dizer àqueles que desdenham fazer tal ou tal coisa, por melhor que você tenha feito, e nunca foi o pior pensado, e realmente é verdade, se nosso Mestre o fez. Quando vemos nosso Mestre servindo, não podemos deixar de ver como nos torna doentes ser dominadores.